passado eu falei demais. Quando fui verificar, deu basicamente lá uns 40 mil irmãos. Me perdoem. Quando for assim, me avisem, tá? Me avisem pelo privado. Hoje vai ser um trabalho rápido. Posso fazer as considerações iniciais dos nossos trabalhos, irmão, também sobre o que vai acontecer essa semana? É Por possível? favor, por favor. Então tá bom. Então, meu nome é Fábio Pires. Somos os idealizadores, né? Sou o idealizador do canal, o Centro de Estudos Deir Zahav, inclusive. Já desde 2018, iniciei meu processo de Teshuvá em 2011, vamos aí para 14 anos, né, nessa lida, nessa saga difícil que é fazer o processo de Teshuvá, tá? Não é fácil, não pensem vocês que nós não passamos por problemas. Aquele que acha que fazer Teshuvá é fácil, está redondamente enganado. E, inclusive, nós falamos que a questão dentro da nossa linha de pensamento, da questão judaico-messiânica, o judaísmo messiânico ou esse processo de teshuvah, como a gente fala, não é a mesma coisa que cristianismo. E é isso que as pessoas precisam ter em mente, porque hoje nós estamos vivendo uma crise. Ao contrário do que muitos acham, nós vivemos uma crise no processo de teshuvah brasileiro, que começou lá no finalzinho dos anos 80, tá? Começou basicamente em São Paulo, antes até que grandes ministérios que acham que detêm o poder do judaísmo messiânico nesse país, com todo respeito, tá, irmãos? Mas começou lá em São Paulo, com igrejas que cederam espaço aos judeus que tinham o testemunho de Yeshua HaMashiach, ainda que no final dos anos 60, Daniel Woods, um judeu lá da região de Higienópolis também, ele inclusive pregava nas ruas, tomava cusparada, inclusive, essa informação que nós temos, final dos anos 60, e isso colaborou muito basicamente para o início do judaísmo messiânico nesse país. Perfeito. E nós vamos agora para São Paulo, praticamente uma das últimas semanas desse mês gregoriano, e nós vamos participar lá do programa da irmã Fernanda Rivka, né? Nós somos convidados, vai ser um prazer estar lá com os irmãos, falando alguns temas que talvez não sejam tão assim palatáveis, tão digeríveis ou tão agradáveis para algumas pessoas. Vamos falar um pouquinho da questão do judaísmo messiânico, um pouco das lideranças, então vamos falar um pouquinho da questão espiritual, temas que talvez não sejam tão bem abordados, mas a gente vai ter um espaço curto lá, a gente vai tentar falar um básico. Nós temos o nosso programa também todos os dias de segundas a quintas-feiras, às 9 horas, no canal Moré Fábio Pires no YouTube, que é o nosso podcast que a gente tem desde 2020, com mais de 430 mensagens. Nós reativamos agora também o canal Moré Fábio Pires no Telegram, se você quiser participar conosco. Nós lá falamos sobre muitos assuntos, sobre escatologia, os chamados assuntos de teorias da conspiração, que não tem, de conspiração não tem nada, são teorias da realidade, que são ocultos, inclusive na grande mídia, quem quiser participar conosco. Nós temos o Centro de Estudos Deir Zahav, também temos o canal dele no YouTube e o canal no Telegram, aí são só estudos, mas para quem realmente quer fazer estudos e se voltar para a questão da Teshuvah, dentro da linha judaica, tá? Sou um judeu messiânico, e estamos nessa luta há muito tempo. Hoje o nosso tema vai ser sobre a questão financeira, tá? Quero agradecer aqui a todos, mais uma vez, aos irmãos organizadores da CISI, Sementes de Israel, né? Bênção. Vamos estar com o Ralph nessa semana, assim o Eterno nos permitir. Vai ser uma bênção enorme, tá? Estarmos com os irmãos, nos reunir presencialmente. Isso é uma maravilha. Todas as vezes que a gente viaja, a gente tem sempre recebemos sempre bênçãos dos irmãos, somente pela presença física, que é aquilo que o Eterno nos colocou para que nós estivéssemos juntos fisicamente. Claro que muitas pessoas moram num país tão grande como o Brasil e a gente, muitas das vezes, conseguimos remediar essa falta de ausência dentro da questão virtual, né? Por isso nós estamos aqui agora, por exemplo. Então, sobre a questão do dinheiro dentro das congregações, lembrando que nos últimos 3 trabalhos nós falamos sobre a questão da formação de uma congregação e da questão das lideranças. Fizemos 2 trabalhos sobre a questão das lideranças. Se você quiser acompanhar esse trabalho, você pode assistir os 3 últimos temas da CISI, ok? Aqui nesse canal pelo YouTube, onde nós temos essa participação cordial, aí estamos convidados, estamos aí colaborando um pouquinho com os irmãos, né, na medida do possível, que a gente pode fazer.
respeitando totalmente o trabalho dos irmãos aqui, que é um bom trabalho que já está sendo feito, organizado. O Ralph, se tem mais algum irmão organizando com ele, me perdoa, pelo que eu vejo, né, o Ralph está fazendo uma organização excelente, a gente vai até se inspirar também nessa organização. Já tem gente na fila, viu, irmão? O Felipe também, Baruch Hashem. Então, lá, o Felipe e o Ralph fazendo essa organização maravilhosa, o Kalel, muito bom, tá? A maneira como está disposta, o canal, Baruch Hashem. Chame os ceifeiros, a seara é grande, mas o povo parece que não quer colocar muito a mão na enxada, né, irmão? O povo tem medo, né? A gente fala muito isso também nos nossos programas. As pessoas querem receber as bênçãos, não é? Mas elas não querem colocar a mão na pá, na enxada. Olha, seremos cobrados por isso. E eu vou pegar essa parte lá do Rabino Yaakov, fazer uma introdução diferente hoje, daquilo que ele falou agora na quinta-feira com a irmã Fernanda Rivica, e ele foi muito oportuno no que ele falou, ele com aquele jeitão dele, né? Bem expansivo, né? É o jeito dele, a maneira dele falar. Nós também temos que receber bem, né? E ele disse algo importante. As pessoas querem prosperidade, mas elas não querem, como falava minha avó antes, fazer por onde, né? Que é fazer por onde. Isto é, ser merecedor daquilo que você deseja para com o Eterno. Seja uma bênção de cura, uma bênção financeira, uma bênção espiritual. Foi falado aqui agora sobre a questão de você manter a sua questão de estrutura espiritual, a sua questão do Yetzer Hará mesmo, pela irmã Thaís, excelente, o que foi colocado, o que poucas pessoas se atêm, o que poucas pessoas percebem. Nós temos que fazer uma teshuvá profunda. Aí eu vejo em primeiro lugar, tá? É alguma questão pessoal minha. Existe uma hierarquia, né? Qual o primeiro tema, o ponto das nossas vidas que nós precisamos fazer de chuva? É a nossa questão, a nossa questão emocional, no campo das emoções, no campo dos sentimentos, né? No campo da nossa reatividade. Ora, o Eterno disse para Caim para que ele controlasse o Yetzer Hará dele, mas ele não quis, como sendo filho da serpente, ele não quis dar atenção ao Eterno, mas o Eterno deu uma chance para ele. E ele reagiu da forma como nós sabemos, tendo sido o primeiro homicida. Então, para que nós não sejamos reféns das nossas próprias atitudes, nós precisamos ter muita condição de controle psicológico. Essa, talvez, seja a principal, ou uma das duas ou três principais características de controle que nós temos que ter nas nossas vidas, tá? Aplicando justamente aquilo que o Eterno colocou não só para Caim, mas em toda a relação bíblica, em toda a sequência que nós temos. E o Rabino Yaakov colocou o seguinte, de que as pessoas precisam também ter um relacionamento íntegro, sincero com o Eterno, mas parece que, como atrás nas igrejas evangélicas, elas querem ter a questão material. Muitos se aproximam do Eterno, irmãos, por causa de questões materiais. É aí que muitas pessoas se dão mal, porque nem todas, algumas podem conseguir, mas nem todas vão ter esse acesso, né? Muitas pessoas ficavam, se enchiam os olhos por causa das grandes congregações que ainda existem até hoje nesse país, evangélicas, que prometem mundos e fundos, baseadas muitas das vezes num conceito mentiroso de manipulação mental, manipula-se mentalmente as pessoas, se coloca um cenário, muitas das vezes que não corresponde ao cenário da verdade, muitas das vezes também como um grande teatro, figurantes lá nas igrejas, isso existe, né, isso já foi falado por muitas pessoas sinceras dentro do cristianismo, nós temos aí uma série de congregações que fazem isso. Entretanto, a nossa busca pelo eterno não deve ser pela questão financeira, mas sim pela questão espiritual. O que é mais importante, irmãos? Aí ele mencionou, né? Ele gosta de Porsche, mas o que é uma Porsche? Tá subindo, pode ser um Volvo, pode ser um bom carro também, de alguns milhares de centenas, vamos dizer assim, de dezenas ou algumas centenas de milhares de reais, né? Como os carros estão muito caros hoje. Mas será que isso vai figurar como algo realmente importante na sua vida? Você não consegue servir a Hashem, às vezes com um carro simples, não é? Um carro que te sacie, um carro que traga satisfação para você. Ah, mas os judeus falam do conceito da prosperidade. Ok, nós respeitamos isso. Mas não é uma linha, um conceito, uma regra total de que todos os judeus são ricos. De maneira nenhuma. Quem disse isso? Um grande rabino, eu não vou falar o nome do rabino lá de São Paulo, ele colocou, ele foi
entrevistado agora junto com uma moça judia muito famosa lá em Israel, que tem um programa, ela é guia turística, ele fez um comentário, mas é um mito de achar que todos os judeus são ricos, mas óbvio que não. Não é? Só que isso é passado por um grande estereótipo da mídia para as nossas vidas, e as pessoas acabam caindo num problema muito grande. Perfeito. Então, até que ponto essa prosperidade é importante? Lembrando que o rei Davi colocava para o Eterno de que, para que ele pudesse ter o suficiente materialmente falando na vida dele, nem tampouco para que ele não viesse a se rebelar contra o Eterno por causa do Yetzer Hará. E nem tanto, nem sendo um milionário, nós não temos necessidade disso. Isso é uma grande ilusão que foi colocado por uma doutrina satânica chamada teologia da prosperidade dentro do cristianismo, e que o judaísmo ele vê de uma forma completamente diferente. E nem tanto, ou sendo um milionário, para que ele não viesse a se afastar do eterno, mas sim dentro de uma zona de equilíbrio. Ele dizendo, me dê o suficiente, Hashem, para que eu possa te servir com amor e não colocar o meu coração no dinheiro. Mas será que é isso que nós temos visto dentro do cristianismo? E hoje também dentro da questão do judaísmo messiânico, na minha opinião, essa é a minha visão. Eu posso estar errado. Se eu estiver errado, o Eterno me corrija. Perfeito, aceitamos a correção. Mas o que eu tenho visto hoje é muitos irmãos judeus messiânicos se aproximando, e aí se acende um alerta amarelo, né, uma luz amarela. Quero prosperidade. Prosperidade agora, irmãos, a essa altura do campeonato, dentro de uma questão escatológica que nós temos, de que Yeshua está voltando, nós vamos fazer que tipos de planos nas nossas vidas? O que você deseja? Um curso universitário? Você quer ser uma pessoa muito bem mantida financeiramente, ser, não sei, um coach da internet? Você quer ser um grande palestrante, um grande investidor da bolsa de valores, quando nós estamos vivendo já quase à beira de um grande reset? As pessoas que não gostam, nós falamos isso, mas é a realidade, a culpa não é minha, sinto muito. Então, o que nós temos que fazer? Ter, na nossa visão, o suficiente para poder sobreviver, mas que nós não desapeguemos do eterno. É essa a questão. E, biblicamente falando, como nós falamos agora, como mencionamos a questão de David ou David Hamelech, é fundamental que nós tenhamos essa questão de equilíbrio. Mas parece que não é isso que muitas pessoas querem. Então, quando, irmãos, nós temos essa questão e que vem abarcar, e que vem, na verdade, querer tirar das nossas vidas o foco principal, que hoje, de acordo com aquilo que nós pensamos e lutamos, deve ser o nosso ingresso para o Olam Rabá, lembrando que nós não vamos levar as nossas riquezas, eu não vou levar meu computador, eu não vou levar o meu carro, eu não vou levar, não sei, o meu relógio, eu gosto tanto desse, eu acho tão bonito o meu relógio, até é velho já, tem mais de 20 anos. Irmãos, nós não vamos levar as nossas coisas e parece que nós nos esquecemos de que Yeshua, o maior judeu de todos os tempos, colocou de que adianta nós juntarmos riquezas nesse mundo onde a traça e a ferrugem hão de corroer. Os maiores judeus investidores da Bolsa de Valores, do meio do entretenimento lá dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou da Hungria, ou da Bulgária, ou da Romênia, ou da Rússia, que tem muito judeu na Rússia, ou até mesmo alguns aqui do Brasil, das grandes sinagogas, e que tem se preocupado tanto com o dinheiro, sinto muito, um grande judeu que faleceu. Depois a gente vai descobrindo algumas coisas que são não tão agradáveis para que fossem colocadas por um judeu. Será que essas pessoas estão, todas essas que eu citei, será que elas realmente estão pensando na condição delas da passagem para o Olam Rabá? Ou elas estão mais preocupadas com as questões desse mundo? O tipo de carro que elas têm, o tipo de investimento que elas têm, quantas empresas elas vão ter, o quanto que isso vai render por elas por dia. Ora, o maior detentor e um dos milionários desse mundo, o homem principal de uma grande rede social é judeu. Será que ele está preocupado realmente com a passagem dele para o Olam Rabá, irmãos? Eu não estou aqui afirmando, eu estou conjecturando, são coisas completamente diferentes.
Porque parece que, quando vemos essa pessoa falar, eu nunca vi essa pessoa, você sabe de quem eu estou falando, eu nunca ouvi essa pessoa falar do Eterno. Nunca. E se diz judeu. Nós vamos trazer um pouquinho esse assunto também lá na semana que vem. Que as pessoas vão pensar, irmãos, não é problema meu. Nós vamos fazer as pessoas, da maneira que elas vão julgar, nós vamos fazer as pessoas refletirem sobre certos assuntos. Não é proibido termos dinheiro. Não é proibido nós termos uma vida boa e abastada. Não, nunca foi, irmãos. Eu estou muito contente com o tipo de vida que eu tenho. Às vezes a gente passa por alguns problemas, sim, realmente poderia ser talvez um pouco melhor. Mas é o Eterno que decide quanto nas nossas vidas nós precisamos ter. Porque Ele, só Ele quem sabe se eu tivesse o dobro ou o triplo, eu poderia me afastar dele. E isso digo para vocês com toda sinceridade, sem nenhum tipo de problema colocar. 20 anos atrás eu passei por esse tipo de problema. E eu me afastei do Eterno por causa de dinheiro. Interessante, não, irmãos? E vocês acham que muitas pessoas que estão no judaísmo messiânico, no cristianismo, não têm essa tendência de se afastar? Eu tive, não tenho mais, Baruch Hashem. E sofri bastante também para que isso fosse retirado da minha mente. O que importa hoje para nós é a questão espiritual. A questão material, repito, é importante. Aliás, existe um tema, inclusive, desculpa, no Tanar, se não me engano, no livro de Yeshayahu, de que o nosso dinheiro deve ser devotado, em primeiro lugar, para o pão, para o alimento. E não em primeiro lugar, recebo o meu salário, eu vou comprar aquela roupa de grife, aquela roupa de marca, aquela calça maravilhosa, aquela camisa, ou aquele relógio, ou aquele carro. Em primeiro lugar, não é isso que nos é destinado. Você pode fazer isso posteriormente, sequencialmente. Mas a nossa preocupação, em primeiro lugar, deve ser com o nosso alimento. E se você for uma pessoa casada e tem uma família, e for um homem, não é verdade? Nós defendemos aqui o homem como provedor da casa e não a mulher. É, digo, numa questão fundamental, numa questão principal, aqui ninguém está dizendo que a mulher é proibida de trabalhar, não é isso. Mas o homem, como verdadeiro personagem bíblico, a figura masculina como provedor, ele deve estar preocupado com o sustento da sua família. Depois vem o restante. Depois, se você tiver as condições, você compra aquilo que você vai comprar para alegrar a tua família. A Bíblia fala também que você vai comprar presentes para a esposa, não é? Vai alegrar os filhos, Baruch Hashem. Mas fundamental, principal, estou falando de questões principais. Vamos lá. Não estou falando que a pessoa é proibida de ter uma boa condição de vida, ter uma camisa bonita, não é? De ter uma casa vistosa, não é isso. O principal é o nosso alimento. E acima dessa questão principal, material, é o nosso alimento espiritual. Yeshua repreendeu a Hassatan, dizendo que o nosso verdadeiro alimento é a palavra que sai da boca de Hashem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Adonai Elohim, Kol HaKavod. Será que é isso? Terminando agora. Convido os irmãos para uma reflexão. Será que é isso que nós estamos feitos, irmãos? Com o que você tem se preocupado mais? Com a questão material ou com a questão espiritual? E se nos preocupamos com a questão espiritual, todo o demais nos serão acrescentados. Oh, que interessante. E esse tema é um dos principais desafios da nossa vida, irmãos. Qual é o balanço correto que você está fazendo da tua vida? Ok? Isso serve para mim em primeiro lugar. Tá? Eu sempre falo isso, tá, irmãos? Então, essas reflexões fazem com que nós tenhamos, ou tentemos ter uma vida equilibrada com o Eterno. Repito, a pessoa não é proibida de ter prosperidade. Eu vejo, isso quem está falando sou eu, Moré Fábio Pires. Não estou falando em nome da CISI, tá, queridos? É bom de separar um pouco isso. Eu sou um convidado aqui, tá? Será que buscar prosperidade agora, onde todos os sinais do céu estão se fazendo, onde toda uma crise social e política nós estamos vivendo, e onde os grandes líderes do mundo já estão abrindo as portas para a vinda do anti-Mashiach, nós vamos ter um grande reset. Nós teremos uma moeda mundial. Ah, e um outro ponto.
nós teremos também a marca. Não é conveniente que nós saibamos disso, irmãos? Ah, mas por causa disso, Moreira, eu vou abrir mão de toda a minha vida. Não, não, não. Você não vai abrir mão da tua vida. Você vai dar importância àquilo que é realmente importante. O que é importante para você hoje? Fazer um investimento num carro novo, repito, gastar dezenas ou centenas de milhares de reais? Ou você se preocupar hoje com a tua vida espiritual? O que é mais importante? O que para nós hoje é fundamental? Será que nós não deveríamos nos aquietar e ficarmos mais contentes, satisfeitos com aquilo que o Eterno nos deu? Lembrem-se que o princípio da ingratidão é quando nós não reconhecemos aquilo que o Eterno nos deu. Foi falado de carne aqui, não é? Terminando agora. De que o Eterno enviou o maná e o povo queria carne. Exatamente isso. O problema em si não foi a carne. O problema foi a ingratidão do povo, irmãos. Porque eles queriam aquilo que estava lá atrás. Eles eram açoitados, eles eram escravizados, mas eles queriam aquilo que estava lá atrás no Egito. Se o Egito falar mais alto no seu coração, aí nós temos um grande problema. E essa é uma das grandes questões que nós perguntamos. Será que nós somos verdadeiramente convertidos, irmãos? Fica a reflexão. Meu querido irmão, se você me permitir, na semana que vem, aí eu quero dividir essa palestra em duas partes, né? Aí na semana que vem a gente fala sobre aquilo que leva a uma destruição de uma congregação, tá? Dentro dessa questão do dinheiro, ok? Sim, senhor. Diga. A questão da crise que nós estamos vivendo seria é, de que existem manipulações, como eu falei, mentais, e se cria um mito de que é sempre nas grandes congregações. Não é, irmãos, tá? Há congregações médias e pequenas também, em São Paulo, Rio de Janeiro, na região sul, no Nordeste, onde as lideranças, com uma lábia gigantesca, tiram muito dinheiro dos seus fiéis, sim. Aí você vai perceber, e isso é muito comum, líderes, pastores, com carro 0 quilômetro, e fiel na igreja, passando fome e não tendo dinheiro para comprar um botijão de gás. Ora, isso é uma incoerência. Eu vivi numa igreja onde havia mais ou menos esse tipo de condição. Às vezes se ajudava, às vezes não. Às vezes faziam vista grossa. Isso não é. As igrejas de hoje do protestantismo, desse sistema católico protestante, que também isso é muito pouco falado no judaísmo messiânico, o pessoal gosta de criticar as doutrinas. Né? Isso aí é um prato cheio. Tá bom, os irmãos fazem com louvor até. Mas não é só isso, nós estamos falando de conceitos, irmãos. Como que eram as congregações formadas por Shaul HaShaliach, chamado apóstolo Paulo lá atrás? Congregações simples. Irmãos, ele escreve uma carta, se não me engano, acho que é a carta de Tito, se eu não me engano, a Tito. Ele fala, que bom que vocês se lembraram de mim. Irmãos, ele era menosprezado. Um grande homem da Torá, como é o apóstolo Paulo Shaul HaShaliach, que é mal interpretado por cristãos e, por um outro lado, mal interpretado e odiado pelos nossos irmãos judeus normativos. Não sei que ódio que as pessoas têm de Shaul. E ele falou, que bom que vocês se lembraram de mim, porque passei fome, frio, não tive onde ficar, mas foi uma vida muito parecida também com a vida que Yeshua teve, né? O filho do homem não tem nem onde recostar a cabeça. Então, hoje o que acontece, e é algo que a gente não pode copiar. Em primeiro lugar, isso é muita coisa para falar, irmão, a questão da tzedakah, nós temos já vários trabalhos com relação a isso. Nós precisamos aprender a olhar para o próximo e ver a necessidade do próximo. Muitos de nós não estamos fazendo isso. A gente acha que se a gente der algumas unidades ou dezenas de real para alguém, pronto, já fiz a minha parte. A consciência da pessoa ela fica, não é? Ela fica, vamos dizer assim, confortável. Isso é um grande engano de Hassatã para nossas vidas. Então, se nós temos alguém com necessidade de uma congregação, junta-se todo mundo e cada um nas suas possibilidades ajuda aquela pessoa. Para quê? Para que não haja necessitados na congregação. Então, é esse exemplo lá dentro da Brit Hadashah que nós precisamos resgatar. Mas parece que nós não queremos fazer isso, irmãos. Por quê? Porque nós talvez queiramos demais.
queiramos ter muito dinheiro. Repito, não estamos aqui colocando as pessoas que querem ter dinheiro, querem ser bem abastados, é um direito seu, mas não se esqueça do outro. Não se esqueça do relacionamento com o eterno. Isso é fundamental. Seria basicamente isso, e é isso também que muitas congregações estão se afundando. Esses grandes impérios, essas crises que vocês estão vendo agora, irmãos, nós estamos passando por uma crise, de repente, num grande ministério, não é verdade? Vocês já sabem. Você briga por poder, você briga por dinheiro. Isso é uma vergonha para a palavra de Hashem. E que nós não caiamos nessa malignidade. Porque isso nos tenta, o dinheiro e também a questão sexual, a imoralidade, são dois dos principais fatores que nos afastam do eterno. Essa é a nossa mensagem, obrigado. Espero que eu não tenha excedido no meu tempo. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Ralf, um grande prazer, tá? Irmão Felipe, um grande Muito, prazer.